Eu venho pregando sobre os desafios da ceia do Salvador. Também ceia do Senhor, eu prefiro ceia do Salvador Jesus. E eu fiz duas mensagens a esse respeito e quero fazer a última hoje. E procurei destacar algumas lições que a participação na ceia do Salvador nos traz. Comecei falando que a ceia foi a primeira, vou ler daqui a pouco o texto bíblico, detalhada, meticulosamente preparada por Jesus e os discípulos. O que nos convida, então, a nos prepararmos para participar dessa celebração. Destaquei também que a ceia do Salvador nos convida à unidade. Destaquei que aqueles apóstolos ali eram diferentes entre si. Um até mesmo era um traidor, mas Jesus conseguiu mantê-los unidos. Disse também que a ceia é uma oportunidade de proclamação. Por isso, uma das expressões que nós lemos pela pena de Paulo é que nós, quando celebramos a ceia do Senhor ou do Salvador, anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Destaquei em quarto lugar que a ceia é um tempo de gratidão, em que nós agradecemos pela tão grande salvação que recebemos, como lemos em Hebreus. E agora eu quero falar de mais duas perspectivas sobre a ceia. E uma delas é a da renovação. E eu quero tomar a própria dimensão da ceia a esse respeito. Eu quero ler então para os irmãos um pouco dessa história da ceia em Mateus, capítulo... Quero ver quando tiver 6 volumes, como é que eu vou ler a Bíblia aqui, né? Mas só quem é da igreja sabe o que eu estou falando. Mas a ceia com os apóstolos, Mateus 26, versos 20 a 30. Começa no verso 17 com a preparação. E à noite Jesus se sentou à mesa com os 12 apóstolos, Mateus 26, 20. Estavam no início da refeição quando Jesus afirmou: tenho uma coisa para lhes dizer, um de vocês vai me trair. Os apóstolos ficaram muito tristes com aquela informação. Um a um perguntaram a Jesus: serei eu, mestre? Depois de os ouvir, Jesus respondeu: quem vai me trair está aqui agora comendo à mesa comigo, como se fosse realmente meu amigo, como previsto no Salmo 41, 9. Tudo que foi profetizado a meu respeito vai acontecer. Tenho que ser traído, mas lamento muito pela vida daquele que vai me trair. Seria melhor que não tivesse nascido. Foi nesse momento que Judas Iscariotes, o traidor, perguntou: está falando de mim, mestre? Estás falando de mim, mestre? Jesus respondeu: é você que está dizendo isso. A celebração continuou. Jesus pegou um pão, orou ao Pai Eterno, depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues um a um aos apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: agora comam esse pão como se fosse o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, deu graça e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes que bebesse, Jesus agradeceu ao Pai Eterno. Depois disse aos apóstolos: bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto. Quem com fé celebra comigo esse pacto, tem os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saiba que a partir de agora nunca mais beberei vinho, só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa do nosso Pai Eterno. Em seguida cantaram um salmo e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, distante meia hora a pé. Essa é a história da instituição deste maravilhoso recurso. Eu destaquei alguns, destacando agora um outro,
muitos outros recursos ou lições ou desafios podemos destacar. Eu quero falar então agora da renovação. E a pergunta é a seguinte: o que tem a ver a celebração da ceia do Salvador com a Páscoa judaica? A ceia do Salvador não é uma continuação da Páscoa. O que é que acontecia na Páscoa? Eu perguntei à inteligência artificial, que me deu a seguinte resposta, muito boa por sinal. A gente tem que usar, conferir, e às vezes aqui acertou em cheio. Disse-me a inteligência artificial o seguinte: a Páscoa judaica, conhecida como Pessah, é uma das principais festas do judaísmo e comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. A celebração da Pessah envolve várias tradições e rituais. Limpeza das casas. Antes da Pessah, as casas são meticulosamente limpas para remover toda a chametz, fermento, simbolizando a remoção do pecado e da impureza. Nós não fazemos isso. Não somos judeus. Seder da Pessah. A celebração começa com o Seder ou a Seder, uma refeição cerimonial realizada nas 2 primeiras noites de Pessah. O Seder inclui a leitura da Haggadah, que narra a história do êxodo no Egito. A refeição segue uma ordem específica de rituais e leituras. Alimentos simbólicos. Durante o Seder, são consumidos alimentos com significados específicos como matzá, pão ázimo, que simboliza a pressa dos hebreus ao deixarem o Egito sem tempo para fermentar o pão. Maror, ervas amargas, geralmente de raiz forte, ou alface romana, que representam a amargura da escravidão. Charosé, uma mistura de maçã, nozes, vinho e especiarias que simbolizam a argamassa usada pelos hebreus nas construções egípcias. Carpas com verdura, geralmente salsa mergulhada em água salgada, representando as lágrimas dos hebreus. Zoroa, um osso de carne assada que simboliza o cordeiro pascal. E Beitzá, um ovo cozido que representa o sacrifício adicional do festival. Além disso, 4 copos de vinho. São bebidos 4 copos de vinho em momentos específicos, representando as 4 expressões de redenção mencionadas na Torá. Cânticos e orações, que são recitados durante essa refeição. E, por fim, aquilo que se chama de afikoman, um pedaço de matzá é escondido durante o Seder e depois procurado pelas crianças. Deve ser encontrado e comido para então completar a refeição, que por isso a ceia ou a Páscoa judaica dura 7 ou 8 dias. A ceia cristã não tem nada a ver com os rituais dessa celebração. Na nossa igreja, embora no catolicismo tenha uma certa característica, no luteranismo, no metodismo, nós batistas, basicamente, celebramos a ceia comendo o pão e bebendo vinho, em nosso caso, suco de uva, numa atmosfera de muita gratidão. A ceia cristã lembra a Páscoa. Ambas são libertações. A ceia cristã imita a experiência do Êxodo, aquela política, a Páscoa. Esta, a ceia espiritual. A ceia é uma revolução. Com isso dizendo que quando Jesus, logo após a celebração da Pessah, da Páscoa judaica, continua e introduz uma outra celebração, que é chamada de ceia, no grego eucaristia, nós chamamos de refeição, festa, ágape, ceia do Senhor. Eu usei de propósito essas informações para dizer basicamente o seguinte:
A ceia é um convite a uma renovação espiritual pessoal. A ceia é um tempo em que nós nos perguntamos: como é que eu estou? Como é que eu estou nas disciplinas, nas práticas espirituais, da oração, da leitura da Bíblia, do culto coletivo? A ceia é uma oportunidade também de uma renovação eclesiástica, isto é, a renovação da igreja enquanto instituição. Jesus mudou a Páscoa. E nós temos o dever de, como cristãos, mudar aquilo que não é imperativamente bíblico, mas apenas cultural. Muitas igrejas, às vezes, entram em conflito por mudanças litúrgicas. Mencionei aqui algumas vezes que, no passado, as igrejas batistas se reuniam, primeiramente, digamos, 9 às 10 horas, escola bíblica. Depois de 10h15 até meio-dia, ou um pouco menos, um pouco antes, o culto. Aí um pastor disse: vamos inverter, vamos começar com o culto e depois a escola bíblica. Algumas igrejas fazem isso até hoje. Eles estão mudando a Bíblia, mas a Bíblia não fala desse assunto. Nós é que achamos um modo de fazer, uma metodologia para se fazer. Então, nós temos que mudar aquilo que pode ser mudado. A igreja é convidada a se renovar, não se incomodar com mudanças que não são relevantes. Eu quero dar um exemplo aqui, muito recente em nossas vidas. As igrejas batistas, tradicionalmente, faziam as suas assembleias. Na tradição batista, uma vez por mês, não havia culto, havia assembleia da igreja. As pessoas vinham para o culto, mas hoje não tem culto. O pastor fazia uma brevíssima meditação e tinha uma assembleia. Aí se discutiu todos os assuntos. Bom, o resultado é que muitas igrejas se dividiram por causa das assembleias. Não foi uma coisa boa. Ademais, hoje, no nosso caso, por exemplo, que temos 3 cultos presenciais, em qual deles faremos a assembleia? Por exemplo, se fosse o caso. E quantas pessoas que vêm ao culto, tanto às 9, 11 ou 19, que não são membros da igreja, vão embora para casa? Então, as coisas mudaram. Então, nós temos que nos adaptar e mudar também. Isso não interfere em nossa essência. Só estou ilustrando que Jesus, quando ele não mais celebra a Páscoa, ele rompeu com a tradição judeu que ele era, e estabeleceu uma nova tradição. É o que nós sempre temos que fazer. A nossa tradição tem que ser respeitada e renovada, ou senão nós morremos. César, cadê você? Eu estava aqui ouvindo esse belíssimo hino do Salmo 84. É belíssimo. Mas só nós sabemos o que quer dizer. Átrios. Alguém sabe o que é átrio? Né? É uma letra que tem que ser traduzida. Embora em português, tem que ser traduzida. Senão, as pessoas que não foram educadas conosco não entendem. Claro que é poesia, mas mesmo essa poesia, essa metáfora, nem todo mundo domina essa metáfora. É isso que estou dizendo. A letra é lindíssima que eu estou cantando? É claro que sim. Mas se nós formos fazer um culto na Praça Sans Penha, esse canto não pode ser entoado, porque quem passar não vai entender absolutamente nada, por causa da linguagem dele. Eu acho, irmãos e irmãs, que às vezes nós prendemos a linguagem. Eu ainda ouço pessoas dizendo que nós temos que ler a Bíblia na versão corrigida. A versão corrigida foi preparada em 1943.
De lá para cá, milhares de palavras não existem mais, não são mais utilizadas. E novas foram surgindo. É isso que eu estou dizendo. Então, penso que a ceia nos convida a uma renovação interior, mas uma renovação também em nossas metodologias, em nossos horários, porque nós temos um objetivo, que é proclamar Jesus até que Ele volte. Mas por último, eu quero destacar uma outra dimensão da ceia, é que ela nos lembra que nós somos perdoados. Eu só posso tomar esse pão, pegar uma parte dele, é tão bonito que seria bom deixá-lo aqui, se ele significa que ao comer esse pão, eu estou dizendo que eu fui perdoado por Jesus e agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós somos perdoados. E então nós agradecemos esse perdão. E nos alegramos com esse perdão. E cantamos uma maravilhosa graça onde acontece esse perdão. E ficamos cada vez mais felizes com esse perdão. E somos convidados a perdoar. Então, o sentido do perdão se completa. Eu receber o perdão é maravilhoso. Eu perdoar é maravilhoso. Todos nós, ao participar da ceia do Salvador, precisamos nos perguntar: como é que está o meu coração com as ofensas que eu tenho recebido? Com as ofensas que eu tenho feito? Há um texto radical da parte de Jesus. Ele diz assim: você vai ao templo para orar e leva no seu bolso uma oferta para entregar ao Deus eterno por causa da alegria do Evangelho. Mas quando chega ali, no penúltimo banco, antes de chegar aqui onde estão as salvas, claro que não foi assim ao tempo de Jesus, mas era quase, eu me lembro que estou magoado com alguém. Jesus disse: para, não continue, volte. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, vai pedir perdão a ele ou perdoá-lo, aí você volte, entregue a sua oferta. Não é? É claro que alguns pregadores nunca diriam isso, né? Diriam: põe primeiro ali a sua oferta, depois vai pedir perdão. Jesus disse: não, você não entregue. Põe de volta no seu bolso, leva para casa, se acerte com o seu irmão. Aí no sábado que vem, no contexto judaico, no domingo que vem, você vem e faz a sua oferta. A radicalidade de Jesus. Porque o perdão é essa maravilha que termina na palavra salvação. Salvação quer dizer libertação. E quando eu perdoo, eu liberto. E quando eu perdoo, eu sou libertado. Irmãos e irmãs, é óbvio para todos nós aqui que todos nós temos problemas nessa área. Todos nós temos problema nessa área. Ou ofendemos, ou fomos ofendidos. Como é que vamos lidar com isso? A ceia do Salvador nos convida: você foi perdoado? Perdoe. Eu sempre gosto de repetir isso. Porque nós somos tão legais, tão bacanas, que alguém que nos ofendeu vem até nós, se ajoelha aqui e pede perdão. Nós somos tão bacanas, tão legais, que dizemos: eu te perdoo, meu irmão. Que você me pediu perdão, você se humilhou, você me pediu perdão, eu te perdoo. Agora vamos inverter.
eu sou o que estou vindo de joelhos, eu que estou me arrastando, eu que vou pedir perdão, eu vou fazer isso? Não. Então nunca haverá essa cena. Porque só há perdão quando alguém pede ou alguém oferece. Não é teórico, é real, é prático, é existencial. Então, para que nós vivamos em harmonia em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, o perdão tem que ser uma iniciativa nossa. Porque já foi a iniciativa de Jesus, Ele já nos perdoou. Eu seguro para mim, obrigado a Deus. Até aí está certo, mas então eu vou viver a mesma perspectiva do perdão. Eu sempre repito esse texto que para mim é assim de uma profundidade inalcançável. Jesus ora assim: Pai, quando estava sendo morto na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo agora. E Jesus entrega o seu espírito, ele morre e vai para o céu. Podemos dizer assim, livre. Que Jesus foi ofendido por mim, pelos nossos pecados. Ele disse, perdoa. Lá em 2020 e tanto vai ter um tal de Israel, perdoa. Que eu estou morrendo no lugar dele, do pecado dele, ele está me ofendendo com o seu pecado, perdoa-o. E ele então sobe ao céu, chega no céu livre, podemos dizer assim. É claro que é uma imagem poética, uma metáfora para dizer a respeito do poder do perdão. Há pessoas se arrastando na vida por causa do cabedal de mágoas que entravam os seus corações. Perdoar é uma escolha. A melhor escolha que nós fazemos. Nós devemos imitar a Jesus. Ofenderam a gente? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes quer dizer, eu perdoo. Então, Pai, assim como eu perdoo, perdoa. Está tudo resolvido. Faz com que o perdão nos faça crescer, nos faça ter vidas que valham a pena. Eu citei hoje, então, duas dimensões do perdão. Da renovação interior. Eu tomo esse pão e digo, obrigado, meu Deus, purifica a minha vida, restabelece a minha amizade contigo. Eu tomo esse pão e digo, Pai, fulano de tal me ofendeu, eu estou aqui participando dessa ceia, mas só tu sabes. Me ajuda a perdoar. Eu quero perdoar, tira esse peso de mim. Eu quero ser livre e quero fazer livre aquele a quem eu magoei. Sem explicações. Porque se houver explicação, não tem perdão. Se houver justificativa, não tem perdão. Mas quando há um coração aberto, porque perdoado por Jesus, aí o perdão acontece. Onde humanamente não poderia acontecer, enquanto nós ficarmos nas nossas certezas e convicções, mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, o que vale são as certezas e convicções dele, e as minhas ficam em plano secundário, aí então eu perdoo, mostrando que eu tenho também o mesmo coração de Jesus.